Olá, estamos de volta para a apresentação de mais um episódio da nossa série História do Quê? Hoje estaremos falando sobre a participação feminina na história. Para começar, eu vou dizer para vocês que hoje nós vamos falar de uma mulher que corta os cabelos no formato dos homens, muito tempo atrás, que ingressa no exército e que se torna uma das guerreiras mais importantes na batalha que participa. Você sabe quem é? Imediatamente veio à mente da gente vontade logo de falar Joana d'Arc, professor. Mas não é Joana d'Arc. Essa heroína é tipicamente brasileira. Essa heroína é Maria Quitéria de Jesus, que viveu uma vida daquelas de contos de fada. Uma vida daquelas de fazer inveja a qualquer romancista de Hollywood. E não foi na época medieval. Maria Quitéria nasceu em Feira de Santana, no comecinho do século XIX, e ela vai ser a primeira brasileira militar do nosso exército. A história dela é uma verdadeira história de uma heroína, a verdadeira história de uma mulher que vestiu, né, a roupa, a ideia da independência brasileira. Ela teve 3 irmãos. Ela até os 10 anos de idade, a vida dela era perfeita. Até os 10 anos, Maria Quitéria teve uma vida de conto de fadas. Uma mãe amorosa, cuidava dela com todo carinho, ela brincava pelos campos, como a bela adormecida do conto de fadas. E aí, aos 10 anos, a mãe dela morre e ela então vai ter uma madrasta má. Também como Alice no conto de fadas. Essa madrasta marca a vida de Maria Quitéria, mas é uma outra mulher que casa com o pai dela. Lhe dá 3 irmãos. E esses 3 irmãos serão importantes na trajetória de Maria Quitéria. Entre 1821 e 1822, a agitação em Salvador era imensa. Tropas portuguesas invadiam a capital baiana, querendo reprimir qualquer manifestação de apoio a Dom Pedro e à independência. O comandante português, Inácio Luiz Bandeira de Melo, invade de forma muito violenta, vai querer ocupar uma das fortalezas de Salvador, que era um convento, e aí ele vai martirizar, ele vai torturar e martirizar a freira Joana Angélica no convento da Lapa. Isso causou um transtorno, uma comoção muito grande ao povo da Bahia, que já estava muito insatisfeito. Salvador era uma região, sempre foi uma região do Nordeste. Eu falo sempre aqui que eu me admiro muito das lutas que o povo baiano travou, que os nordestinos travaram pela liberdade, pela autonomia do Brasil. E aí é convocado então um conselho provincial. Os baianos resolvem convocar um conselho provincial para montar a resistência e tentar expulsar a Bandeira de Melo. Esse conselho provincial vai fazer uma convocação dos chamados voluntários de Dom Pedro. Para montar um exército, o Brasil ainda não tem exército nessa época, nem a independência, aí em 1821 foi declarada ainda. Nós já estamos em para o final de 1821, a independência não foi declarada, e aí vão se juntar voluntários. Muito homem que se dizia macho, brabo, correu, e Maria Quitéria, quando os soldados do conselho foram à fazenda do pai dela, o velho Gonçalo, ela quis lutar. Ela disse: eu quero, muito comovida com a situação da freira a Joana Angélica, ela quis lutar, e aí o pai proibiu. Ele disse: não, você é uma mulher não luta, mulher é de casa, mulher do lar, mulher foi feita para casar. A velha história de repressão, de discriminação e diminuição da força e da capacidade da mulher no Brasil. Maria Quitéria não se conforma. Ela foge de casa, vai para a casa de um de seus irmãos, o Medeiros,
e ela corta os cabelos curtinhos e foge para Salvador e se alista nesse batalhão de voluntários de Dom Pedro. Começa aí uma trajetória de heroísmo, de bravura, que vai inclusive marcar a presença de outras mulheres na luta pela independência em Salvador. Mesmo se alistando com nome falso, Maria Quitéria é descoberta e o pai vai atrás dela, tentando trazê-la de volta para casa, mas o general Alves, que seria o avô do Castro Alves, defende, dizendo que ela é uma soldada, ou uma soldado, que é a forma correta, disciplinada e com grande perícia militar, com grande perícia na forma de combater, grande vontade. Então, com a defesa do general, o pai deserda ela, vira as costas e deixa ela no exército. E Maria Quitéria vai lutar com bravura, vai inclusive dar a oportunidade que seja criado um batalhão de mulheres para lutar, um batalhão exclusivo de mulheres para lutar. O uniforme dos soldados é adaptado para mulheres, como vou mostrar para vocês na imagem aí da Maria Quitéria. E aí é criado o primeiro batalhão de mulheres no Brasil. É muito marcante essa participação dessas mulheres. Essas mulheres vão lutar uma batalha no rio Paraguaçu, com água até o peito, numa batalha que já tinha sido perdida por um batalhão de homens. Elas vão lutar, vão vencer e vão prender os portugueses e vão levar presos para Salvador. Enquanto nenhum filho, homem, de fazendeiro rico se apresentava para a luta, essas mulheres estavam denodadas no seu objetivo de conquistar a independência do Brasil. No dia 2 de julho de 1823, as tropas baianas entram vitoriosas em Salvador, Bandeira de Melo é expulso e Maria Quitéria, então, foi reconhecida como heroína e saudada pela população de Salvador. O general Pedro Labatut, que foi o responsável por essa resistência na Bahia, ele vai conferir a Maria Quitéria as honras de cadete. Cadete, nessa época, é como se fosse um oficial iniciante. Maria Quitéria, então, conquista esse posto no Exército Brasileiro. Em 20 de agosto de 1823, ela é recebida por Dom Pedro no Rio de Janeiro para receber uma comenda, para receber a insígnia de cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Ela foi uma das primeiras insígnias por bravura e heroísmo que foi dada aos militares brasileiros. E aí Dom Pedro declara ela uma heroína e pergunta se ela tem algum pedido para fazer. Vocês não conseguem imaginar o que ela pediu. Ela pediu para Dom Pedro, por favor, que fizesse uma carta e pedisse que o pai a perdoasse, que ela não ia conseguir viver com a culpa de ter magoado o pai. Ela é perdoada pelo velho Gonçalo, volta para a Feira de Santana, onde foi criada, onde ele vivia na fazenda, vai se casar, vai ter uma filha, e depois ela vai para Salvador, né, onde vai falecer aos 61 anos de idade. Maria Quitéria não fez nada sozinha. Maria Quitéria não ganhou a guerra de independência na Bahia. A história não é feita só dos heróis, mas ela dá às mulheres no Brasil uma oportunidade ímpar de mostrar o seu valor, de mostrar a sua importância, de mostrar o quanto que as mulheres são discriminadas. Isso nós estamos falando em meados do século, perto de meados do século XIX. E até hoje as nossas mulheres ainda têm que brigar pelo seu espaço. Hoje a história do que é a história de alguém, de uma mulher que muda o curso da história do Brasil e o curso da história das mulheres no Brasil.
Até um próximo episódio.